Olá pessoal, meu nome é Bruno Carvalho, serei o professor de vocês nessa disciplina de elementos mecânicos de união. Essa é a nossa primeira aula. Basicamente nas próximas 3, 4 aulas a gente vai falar um pouco sobre eixos, chavetas e acoplamentos. O nosso livro base vai ser o livro do Norton. O livro do Norton, ele vai ser, se vocês puderem comprar, é um excelente livro para se comprar, vai ser a nossa bibliografia base dessa disciplina. Toda vez que eu referenciar aqui embaixo o livro do Norton, vou estar referenciando a segunda edição. Eu acho que ele já está na 3ª ou 4ª edição. Falar um pouquinho dessa nossa videoaula. As videoaulas, pessoal, eu vou fazer para auxiliar vocês com o material complementar que eu vou entregar, para que vocês possam ter um material adicional para estudar, para desenvolver e para tirarem as suas dúvidas. Dúvidas, vocês mandam para o portal, mandam para o meu e-mail, mandam no próprio YouTube, que assim que eu puder, assim que eu tiver a resposta, eu já vou respondendo aos poucos. Nessa nossa disciplina a gente vai ver basicamente 4 capítulos do Norton. O primeiro capítulo é o capítulo 9 da segunda edição, que é sobre eixos, chavetas e acoplamentos. Vai ver o capítulo 10 da segunda edição, que fala sobre mancagem, rolamento e lubrificação. Vamos falar na segunda etapa sobre o capítulo 6, que é a teoria de falhas por fadiga, e o capítulo 7, que é a falha superficial. Esse vai ser o conteúdo, a ementa da nossa disciplina, certo? Quando a gente começa a falar, pessoal, sobre eixos, pessoal, nada mais é do que um elemento de transmissão de movimento rotativo em toda máquina. Então, toda máquina que transmite movimento rotativo tem um eixo como elemento de ligação, como elemento de transmissão. Por exemplo, o eixo de um carro, certo? O que é que o eixo faz? Existe o eixo cardan, que liga, por exemplo, a caixa de marcha ao motor. Ou seja, o motor está acoplado à caixa de marcha através de um eixo cardan que transmite movimento rotativo do motor. E o eixo traseiro, você fala, professor, e o eixo traseiro que está ligado à roda? Ele vai fazer a ligação entre o cardan e as rodas. O cardan está ligado também à caixa de marcha, que está ligado por outro eixo cardan ao motor. Então, eu acabo transmitindo movimentos rotativos através do eixo. Aí você fala, professor, como é que eu calculo a potência do eixo, certo? Todo movimento rotativo, pessoal, você pode calcular a potência por potência igual a torque vezes velocidade angular. Aí você fala, professor, certo, potência igual a torque vezes velocidade angular. Me dê exemplos práticos dessa correlação. Por exemplo, é o caso dos motores a diesel e ciclo Otto, ou motores a gasolina, né? O carro a diesel, ele tem um elevado torque e uma baixa velocidade angular. Já o carro a gasolina, ele tem um baixo torque e uma alta velocidade angular, isso comparando um ao outro. Então, quando você tem um carro, por exemplo, de 200 cavalos de potência, um carro de ciclo Otto, ele vai ter um torque mais baixo e uma rotação mais alta, ou seja, ele vai chegar a uma rotação final mais alta do que o motor a diesel. Já o motor a diesel, ele tem um torque mais alto, e uma velocidade angular mais baixa. É tanto que o motor a diesel de um veículo chega na base dos 3.500, 4.000 RPMs no máximo, depende de quão truncado esteja o seu motor a diesel. Mas essa é a correlação de potência de qualquer movimento rotativo. Aí você fala, professor, isso aqui é para o momento, por exemplo, meu carro ele tem 200 cavalos, e o torque de, por exemplo, 37 kg força,
há uma rotação máxima. Sim, isso aqui é instantâneo. Para a média, nós temos potência média é igual a torque médio vezes velocidade angular média. Isso para movimentos oscilatórios. Tá certo? Onde eu tenho potências máximas, potências mínimas, torques máximos, torques mínimos, e velocidades angulares máximas e velocidades angulares mínimas. As cargas nos eixos, pessoal. O caso mais geral de carregamento de eixo é aquele de um torque e um movimento variado em combinação. Ou seja, eu tenho o torque gerado, nesse caso aqui, nesse nosso exemplo, pela polia, certo? Que é transmitido, por exemplo, para essa engrenagem, tá certo? E eu vou ter, além disso, eu vou ter um movimento e um movimento variado em combinação, que nesse caso aqui pode ser uma deflexão. Pode haver cargas axiais se alinhadas de centro do eixo, se a linha de centro do eixo for vertical ou se estiver unido a engrenagens helicoidais. O que acontece, pessoal? O que é que são forças axiais? São forças no sentido do eixo, central do próprio eixo, certo? Então, são forças nesse sentido aqui, ó. Ok? Ou elas têm quando eu tenho um movimento, quando a minha engrenagem for a engrenagem de dentro, engrenagens helicoidais, ou quando o meu eixo estiver trabalhando totalmente na vertical. A combinação de um movimento fletor e um torque em um eixo em rotação cria tensões multiaxiais. O que são essas tensões multiaxiais, pessoal? O ideal seria que o eixo só tivesse movimento rotativo, só tivesse torção, só tivesse o próprio eixo girando na sua linha de centro. Porém, a gente sabe que há uma deflexão natural do movimento. Isso se dá principalmente porque pelo centro de massa do meu sistema está deslocado. O que acontece? Esse eixo vai tender a fazer esse movimento, ó. Ele vai tender a fletir. Paralelo a essa flexão vai ter a rotação do próprio eixo. Isso você vai ter o quê? Você vai ter tensões multiaxiais. O fator crítico na determinação de se o eixo possui tensões multiaxiais simples ou complexas está na direção da tensão alternada principal em determinado elemento do eixo. Ou seja, pessoal, tensões multiaxiais simples, vamos dar um exemplo. Ó. Imagine que eu tenho um centro de gravidade, eu tenho um movimento do eixo, uma deflexão máxima somente nesse ponto aqui, nesse ponto central. Ou seja, eu provavelmente só vou ter uma direção de deflexão e o movimento de torção. Então, teriam tensões multiaxiais simples. Já as complexas, eu vou ter uma variação nessa posição do centro de gravidade do meu eixo, vou ter provavelmente várias direções das tensões e eu vou ter uma combinação variada entre a minha torção do eixo e a minha deflexão, que vai estar sendo sempre alterada. Então, chamamos de tensões multiaxiais complexas. Professor, como é que eu calculo a tensão de flexão média alternada no eixo? A tensão de flexão média ela é igual ao meu KF. O que seria KF? Fatores de concentração de tensão por fadiga, de fadiga por flexão, vezes 32 vezes o momento médio que o meu eixo está sofrendo, dividido por π vezes d ao cubo. Esse d é o diâmetro do eixo naquela seção que você quer calcular. A mesma fórmula é para tensão alternada, sendo que você utiliza um momento alternado. Ok, pessoal? Já para calcular a carga de tração axial F, quando houver força axial no eixo, eu tenho minha tensão média axial é igual ao meu KF médio, meu fator de concentração de tensão de fadiga por flexão, vezes 4 vezes a força axial no eixo Z, dividido por π vezes o diâmetro ao quadrado. O diâmetro sempre o diâmetro no local que você quer calcular, certo? Da seção de interesse. Aí você fala, professor,
tudo bem, você me falou sobre as tensões, tensão de cisalhamento, deflexão no eixo, você me falou sobre os componentes do eixo. Agora, eu queria saber quais são as principais regras, né? Aqui nessa sessão da aula, a gente vai falar sobre 10 regras básicas 10 regras gerais para o desenvolvimento de um projeto de um eixo. Aí ele fala, número 1, né? Para minimizar as tensões e deflexões, o comprimento do eixo deve ser mantido o menor possível e os trechos em balanço minimizados. A gente pode perceber, pessoal, nesse eixo aqui embaixo, que eu tenho uma parte dele que está biapoiada, certo? Que a gente chama, e a outra parte que está em balanço. O que é que ele me diz? Ele diz que eu tenho que minimizar essa parte em balanço. Como é que eu minimizo? Trazendo o centro de gravidade o mais perto possível do meu ponto de apoio e diminuir essa região central do eixo, para diminuir a minha região de deflexão, a minha deflexão máxima do eixo. Uma viga em balanço terá, o ponto 2, né? Uma viga em balanço terá uma deflexão maior que uma viga biapoiada para o mesmo comprimento e as mesmas cargas de seção transversal. Óbvio, quando eu tenho uma viga biapoiada, a minha deflexão máxima ela tende a ser reduzida. Quando eu tenho uma parte biapoiada, essa deflexão do ponto máximo do eixo tende a ser maior. Um eixo vazado tem razão menor, ponto 3, né? Um eixo vazado tem razão menor de rigidez, massa e frequências naturais mais altas que aquelas de eixos sólidos, mas ela será mais caro e terá um diâmetro menor. Quando é que eu utilizo, professor, eixos vazados? O eixo vazado ele é utilizado quando eu preciso ter uma relação massa, uma relação peso, rigidez mais elevada. Porém, quais são as desvantagens? Primeiro, ele é mais caro, ele é economicamente mais caro, financeiramente mais caro. Ele tem que ser maior, tem que ter diâmetros externos maiores para ter a mesma rigidez do eixo sólido e as frequências naturais são mais altas, certo? Então, utiliza-se eixo furado somente quando for necessário para a aplicação do meu projeto. O quarto ponto, pessoal, tente colocar concentradores de tensões longe da região de grandes momentos fletores, se possível, e minimize seu efeito com grandes raios e aliviadores de tensão. Então, tente deixar essa região central, onde a deflexão tende a ser maior, livre dos fatores de concentração de tensão, como rasgos de chavetas, raios muito acentuados, certo? Se a principal preocupação ponto 5, se a principal preocupação é minimizar a deflexão, talvez o material mais indicado seja o aço de baixo carbono. O que é que seria um aço de baixo carbono, pessoal? Um SAI 1010, um SAI 1020. Para quê? Para que ele seja menos dúctil, seja menos flexível e o eixo consiga fletir menos. O ponto 6, pessoal, esse ponto aqui, diz que as melhores práticas indicam que a deflexão nas posições das engrenagens suportadas pelo eixo não deve exceder cerca de 0,005 polegadas e a inclinação relativa entre os eixos das engrenagens deve ser menor do que cerca de 0,03 polegadas. O que ele está dizendo? Ele está falando o seguinte, nessa região da engrenagem, a deflexão suportada pelo eixo não deve exceder 0,005 polegadas, ou seja, essa deflexão, a distância entre o eixo fletido e essa linha de centro não deve ser maior do que 0,005 polegadas. E a inclinação relativa entre o eixo dessa engrenagem e o eixo da coroa, vamos falar assim, e o eixo do peão não deve ser maior do que 0,03 polegadas. Pessoal, essa é a primeira parte do vídeo. Não deixem de assistir a segunda parte dessa aula 1, que também vai estar no YouTube. Eu vou disponibilizar o link. Não deixem de assistir. Forte abraço, até a próxima aula. Tchau. Fui.